trazer esse assunto, trazer duas posições diferentes, né? Vão ter dois debatedores, né? E aí eles vão, cada um defender aí o seu lado, e acho que todos vão poder ouvir, ter um pouco mais de conhecimento do assunto e poder tirar aí suas próprias conclusões, né? Tem muitos jovens aqui, jovens que ainda estão estudando, né? Então eu achei por bem dar uma iniciada, pegando bem assim do rodapé do assunto, né? Para levar para o conhecimento, principalmente desses que ainda estudam, né? Desses que ainda vão talvez ter uma longa jornada aí de estudos, né? Estudos acadêmicos, né? Até para dar às vezes algum direcionamento, né? Eu realmente, quando eu terminei o oitava série, primeiro colegial, eu não tinha noção do que era a palavra direito. Eu não tinha noção, eu não sabia que, por exemplo, que existia uma faculdade e que tratava desse assunto, e esse assunto tratava de leis e tudo mais. Eu não tinha esse conhecimento. Então eu vou tentar levar alguma coisa que de repente pode ajudar talvez os mais jovens que ainda não se decidiram naquilo que vão estudar futuramente, possam ter pelo menos uma noção do assunto, e claro, depois a gente vai chegar aí na questão da pena de morte. No nosso país, o país é todo regido por leis, né? Então, se você imaginar aí, para cada assunto que você possa imaginar, no nosso país tem lei. Se não tiver lei, a gente não é obrigado a fazer nada. Então a lei ela vem para obrigar a gente a cumprir um determinado comportamento que ela exige. A lei máxima do nosso país, vamos pensar que tem assim uma certa hierarquia, né? Aquela lei que está no topo é a chamada Constituição Federal. A gente ouve muito aí sobre o STF, né? E seus ministros lá, então os 11 ministros lá, a função principal deles é defender a Constituição Federal, fazer com que todo cidadão cumpra as leis e, em especial, a Constituição Federal seja cumprida por todos, né, em todos os seus sentidos. Então a Constituição Federal é o topo da cadeia aí, que o cidadão deve obedecer. E depois da Constituição Federal, nasce dela as demais leis, né? Aí nós temos uma infinidade de leis, como eu já disse, leis para cada assunto que você possa imaginar tem leis. E aí nós temos leis saindo de 3 lugares, né? Nós temos o governo federal. Então o governo federal, aí você pensa em Brasília, né? O presidente da República, o Congresso Nacional, que tem os deputados e os senadores. Então, dessas três entidades, pode sair as leis, que são as chamadas leis federais. Nos estados, então pensa aí agora nos estados, Minas Gerais, São Paulo, os estados aí que você conhece. Aí nos estados nós temos lá o nosso governador, o Zema, e a Assembleia Legislativa, que tem os deputados estaduais. Então as leis estaduais, elas são produzidas aí inicialmente, né, propostas pelo governador de cada estado, né, e pelas assembleias legislativas através dos seus deputados estaduais. Aí nós temos também os municípios, as cidades. As cidades, elas também têm as suas leis, as leis municipais, que são leis que defendem ou direcionam o nosso comportamento na cidade. As leis podem sair de proposta do prefeito e da Câmara de Vereadores, né? Assunto que está bem fresco aí na nossa mente, né? Acabamos de eleger aí os vereadores que vão produzir essas leis para que nós possamos cumprir e ter uma vida justa, uma vida correta em sociedade. A função das leis é essa, né? Pensando assim, pegando um panorama geral, trouxe alguns livros aqui para dar uma ideia de como que é esse assunto que trata do direito, né? Eu falei que o principal aqui no topo da hierarquia é a Constituição. Da Constituição sai o direito constitucional. O direito constitucional, vamos dizer assim, ele é a base dos outros direitos. Aqui você vai encontrar
trechos da Constituição e as suas ramificações. Aqui vai falar sobre todos os seus direitos, direito à vida, direito de ir e vir, direito de reunião. Nós temos um direito assegurado na Constituição Federal, que é o direito de reunião. Aqui a gente não tem problema, a gente está dentro de uma residência, mas se a gente fosse fazer para fora, num lugar público, a gente teria que, no mínimo, avisar as autoridades, avisar a polícia que a gente ia estar em determinado lugar, determinada hora, e com certeza a gente seria, se fosse uma reunião pacífica, né, seria autorizado. Esse é o direito constitucional. Se você trabalha numa empresa, se você trabalha, por exemplo, numa prefeitura, numa escola, você vai ter o direito administrativo, que é um direcionamento para você administrar aquele órgão que você faz parte. Tem uma infinidade de leis aqui também, leis para tudo que você possa imaginar para cuidar dessa organização. Se você tem carro, você sabe que você pode pagar imposto desse carro toda vez que você adquirir o carro, toda vez que virar o mês de dezembro para janeiro, você tem que pagar imposto. Se você tem casa, você paga imposto. Se você tem um bom salário, você paga imposto. E disso trata o direito tributário. O direito tributário também tem um código específico que chama CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, que fala sobre os impostos que estão sempre aí na nossa vida. Aí nós vamos chegar no direito penal. Eu falei ali, eu citei 3 direitos, né? Mas tem direito marítimo, direito espacial, direito aéreo, para quem trabalha aí, direito do trabalho. Então, assim, um leque de opções de direito, e cada direito é um livro daquele ali, de umas 1000 páginas mais ou menos. O direito ele tem uma palavra em latim que chama vademecum, que é um conjunto de leis, é um conjunto de livros que são, como se fosse traduzindo aí a Bíblia, né? A Bíblia nossa, que tem vários livros dentro de um, o vademecum também tem. Esse aqui é um vademecum penal, né? Tem vademecum para cada assunto que você possa imaginar. Esse aqui é o penal, é o exclusivo penal. O que ele faz? Ele coloca aqui as várias leis penais que existem no Brasil dentro de um único pacote. Eu não citei, não achei o livro aqui para trazer para vocês, um direito que é muito comum entre nós, que também possui um código, né? Algumas leis não são propriamente ditas leis, mas são códigos. É o Código Civil. O Código Civil é o mais conhecido de todos nós, que ele trata de nascimento, ele dá ele dá aquele momento, a partir de quando que eu tenho direito, a partir de quando eu estou na barriga, de quando eu nasci, qual que é o momento. Então o Código Civil fala sobre isso, fala sobre as relações em sociedade, os negócios, fala sobre abrir uma empresa, encerrar uma empresa, fala sobre casamento, fala sobre divórcio. Então o direito civil é aquele que está mais presente nas nossas vidas em praticamente todas as etapas, né? Do nascimento até a morte, herança e tudo mais. Esse é o direito civil, eu não trouxe aqui, mas também é um livro grosso. Esse aqui é um resumo, claro, né? Esse aqui é o Código Penal. O Código Penal nosso, eu não me recordo, tem aqui, ó, 7 de dezembro de 1940. Nosso Código Penal é bem antigo, inclusive a gente sempre ouve falar, vamos colocar aí os jovens de 16 também para pagar a pena, né? Porque a partir dos 16 a pessoa já tem juízo, né? Já consegue fazer coisa errada, então vamos colocar para prender também as pessoas com 16, né? A tal da maioridade penal, né? Então o Código Penal talvez ele seja muito antigo e talvez ele não previa, né? Talvez na época lá em 1940 não tinha tantos jovens assim cometendo crimes, né? Então talvez eles sempre têm essa ideia de querer atualizar o Código Penal. Esse aqui é um braço do Código Penal, esse é o Código de Processo Penal, porque toda vez que vai ser aplicada uma pena, né, seja ela de morte ou de reclusão, né, reclusão é preso, né, ficar preso. Toda vez que é aplicada uma morte tem que haver um processo. Inclusive, se for processo que leva à pena de morte, um processo talvez mais demorado, mais complexo, que vai exigir mais provas, né, mais documentação, para conseguir comprovar realmente que aquela pessoa é culpada e que aquela pessoa vai ali ser julgada, né, ter todos os seus direitos aí de defesa assegurados, né, e realmente quando chega no final e ela vai sofrer lá a pena
de ser presa ou de, sei lá, pagar alguma coisa para o Estado, né? Então sempre a forma que ela vai ser julgada é importante, né? Então tem todo um rito a ser cumprido no processo, né? E por isso que chama processo, né? São várias etapas ali para chegar no final a pessoa ser julgada de uma forma justa. Então essa é uma primeira pincelada que eu queria dar, falar sobre como que é o direito, né? Esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, ele está dentro do direito penal. O nosso país, já digo de antemão, não tem a pena de morte. O nosso país tem a pena de reclusão, né, que é a pena mais comum, e a pena pecuniária, né, quando é um crime mais leve. Aí geralmente o juiz troca por você pagar alguma coisa em dinheiro e aí você deixa de ser preso. Um crime no Brasil, um crime simples, né? Um crime simples, ele é penalizado, segundo aqui o nosso Código Penal, né? Se a pessoa for julgada e for penalizada por um crime que ela tenha cometido, por exemplo, de matar alguém, né? Então ela vai sofrer uma pena, artigo 121, 121, ela vai sofrer uma pena em torno, homicídio simples, né? Matou alguém, pena de 6 a 20 anos. Então o máximo que alguém pode ser preso de 6 a 20 anos se for uma pena simples, mas o juiz ele tem como fazer, às vezes, a qualificação daquele crime, né? Porque às vezes o crime não foi um crime simples, né? Às vezes a pessoa matou com uma dose de tortura, talvez ela planejou aquilo, né? É o que a gente chama de a qualificação, né? O crime qualificado, né? Qual foi a circunstância, né? Às vezes armou uma emboscada para matar o outro, matou também por motivo fútil. Matou à toa, brigaram lá por uma coisa lá, sei lá, uma árvore que estava caindo no terreno do outro e o outro achou ruim, uma coisa simples, né? Uma coisa banal, uma coisa que não levaria ninguém a matar alguém, e às vezes a pessoa matou por aquilo, motivo fútil. E aí, essa qualificação pode levar a uma pena maior. Aí, o máximo de pena que alguém pode ser punido no Brasil, hoje, é 30 anos. Né? A gente já sabe que dificilmente alguém fica preso esses 30 anos, porque tem muitas coisas que é possível fazer na cadeia, e bom comportamento, trabalhar na cadeia, inclusive ser remunerado por isso, né, na cadeia. E aí pode diminuir essa pena, geralmente a pessoa fica um tempo, né, na cadeia, e se ela não comete outras infrações, ela consegue sair muito antes dos 30 anos. Né? Às vezes a gente ouve falar, a pessoa é condenada a 100 e tantos anos. Né? Por quê? Porque ela ela cometeu vários crimes, né? E aí a soma dessas penas é que causa aquilo. Né? Mas o normal, o máximo de uma pena é 30 anos. Basicamente é isso. Eu vou passar agora a palavra. Antes de eu passar a palavra, embora seja, a gente está fora da igreja, né, mas é um evento da igreja, né, um evento voltado aí para a classe do Neto, né, com convidados especiais, é claro. E aí nós vamos orar, passar um segundinho também em oração, pedindo por esse tempo, para que seja um tempo agradável para todos, um tempo de aprendizado também. Então vamos orar. Santo Deus e Pai, agradecemos neste dia por esse tempo que passaremos aqui, estudando esse tema, pena de morte. Um assunto tão difícil, um assunto tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Clamamos ao Senhor que o Senhor dê sabedoria àqueles que vão falar sobre o assunto, defender as suas posições. Que seja um tempo agradável para todos aqueles que estão participando, assistindo, e que seja um tempo esclarecedor também, que possa abrir a mente de todos, que todos possam ter uma boa ideia de como é o funcionamento dessas coisas, e que nós possamos sair daqui com esse aprendizado maior, e que também seja um tempo gostoso, precioso, de comunhão, agradável a todos, e que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Eu fiz também um mapa, né? Não sabia que ia ter esse recurso tecnológico. Não sei se todos vão conseguir enxergar, né? Os que conseguirem, depois eu passo o papelzinho. Só para o pessoal ter uma ideia de países que ainda têm a pena de morte, né? Ainda tem muitos países que têm a pena de morte. A Europa praticamente já aboliu a pena de morte, só tem um país bem pequenininho aqui, que chama Bielorrússia, que faz parte da Europa, né? E esse país ele ainda tem a pena de morte. Aqui vamos dizer assim, nas Américas, né? Os Estados Unidos, né? Que esses dois pontinhos aqui, Estados Unidos o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Estados Unidos, ele está todo pintado em vermelho. Os Estados Unidos é composto por 50 estados. Desses 50 estados, 26 estados ainda têm a pena de morte. Eu falei no começo sobre as legislações, né, ser federal, estadual e municipal. No Brasil, para tratar de direito penal, que é o assunto que a gente vai falar aqui, no Brasil, para tratar de direito penal, somente o governo federal é que pode tratar desse assunto. Então você nunca vai ver o Estado ou o município criando alguma lei que tenha finalidade penal, de punição. Ele não tem. Na verdade, o governo federal, né, os deputados, senadores, que podem mexer, alterar ali o Código Penal, e o Estado geralmente é o cumpridor, né? Quando você vai passar por um julgamento lá no fórum, ali é a presença do Estado de Minas Gerais. Se você estiver aqui em Minas, é o Estado de Minas Gerais. O Estado é que vai estar cumprindo as leis, né? Vai estar cumprindo a lei e aplicando a pena necessária. Os Estados Unidos, lá é diferente. Então lá o próprio Estado, né, individualmente, ele tem essa autonomia. Ele tem a autonomia de legislar, de criar as leis e dizer se naquele Estado ele vai ser a favor da pena de morte ou não. 26 estados são a favor e 24 estados nos Estados Unidos não são a favor, não tem mais a pena de morte. Além disso aqui, os países que têm ainda pena de morte, alguns países da África, a China e alguns países aqui, Irã, Iraque, Cazaquistão, Uzbequistão, aqueles países da Ásia, e Japão e alguns países aqui da Ásia, Singapura, essas ilhas aqui. Então temos ainda uma grande quantidade de países que ainda têm a pena de morte. Ela está em desuso, né? A pena de morte está em desuso. Os países que têm a pena de morte têm tido poucos eventos, né, de execução, mas ela ainda existe. Tá bom? Eu vou passar agora, então, dada essa introdução, eu vou passar agora a palavra para o Neto, vai ser o primeiro aí a debater, e nós vamos colocar aqui um tempo, né, para ficar bem justo, né? Então o irmão Neto vai ter a possibilidade de usar entre 5 até o máximo de 10 minutos aí para fazer a sua defesa. Então, já dei boa noite para todos, né? É uma alegria imensa estar com meus alunos aqui. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e todo mundo que está aqui conosco também visitando. Rapaz, foi um desafio grande, porque é o seguinte, primeiramente, vamos ver negócio de pena de morte. Aí o que aconteceu? O Joãozinho eu topo, e eu sou a favor, Aí eu convido contra quem quer? Falei, Joãozinho, não, eu não vou não. Não, você não vai? Não vou não. Um dia aconteceu um negócio lá na igreja, tal, e olha, o rapaz, tal. Ah, não, ele é esperto. Falei, beleza. Aí convidei outro. Rapaz, vou não. Todo mundo declinou. Aí conversando com o Joãozinho, falou, faz você. E vou confessar para vocês que para mim foi um desafio muito grande, porque assim, eu era a favor de ter a pena de morte. E aí fui estudar sobre o assunto. Começo com Romanos 6, 23. Leia para nós.
Todos nós pecamos contra o Santo Deus. E todos nós merecemos a morte, a separação de Deus. Mas Deus, sendo gracioso, perdoador e querendo que nós acheguemos perto dele, providenciou Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquilo que eu e vocês merecemos, que é a morte eterna, separada de Deus, nosso Senhor nos livrou disso, providenciando seu Filho amado Cristo Jesus para nos livrar. Agora eu queria falar para vocês a seguinte: quem pensa que Hitler teria uma salvação, trazendo para os nossos dias mais... Olha, 6 milhões de judeus morreram, poxa. Agora, 2 Crônicas 33, eu queria apresentar para vocês o Hitler do Antigo Testamento. Manassés é um rei de Israel. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor. Versículo 6. Ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, feiticeiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer tudo que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que tenho mandado, toda a lei, o estatuto, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Fez pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés queimou seus filhos. Ele fez todo o povo de Israel errar. Muita gente morreu por causa dele. Ele deveria ser punido com pena de morte. Um dia, levado pelos assírios, ele se lembrou do Deus de seus pais. Fez oração a ele. E Deus não puniu de morte, mas se tornou favorável a ele. Como um dia eu e vocês também, o Senhor nos trouxe para o seu lado. Ele nos trouxe das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, vou pegar agora, né? Estava dando risada, Rafael, Priscila, estava dando risada. Então, nosso Deus é misericordioso. Ele cuida de nós. O
problema da pena de morte é quem é o executor. Quem é o executor? O homem. É o Estado, é o homem. Nós vemos os juízes, o coração do homem é enganoso, ele pende para certas coisas. Nós acabamos gostando demais de alguém se torna especial para a gente, outro a gente acaba gostando, mas não é tanto. O coração nosso é enganoso. E são juízes que têm os seus pensamentos que acabam executando as leis. Então, o grande problema nosso com a pena de morte é quem é o executor. Queria perguntar para vocês, quanto vale uma vida? Se alguém quiser responder alguma coisa, pode responder. Quanto vale uma vida? A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Para a nossa sociedade, R$400 mil, uma morte no trânsito. Vou comentar, não precisamos falar nome, não precisamos falar nada. Aqui na nossa cidade, em frente ao Lítero, uma moça, uma jovem, com posses, com dinheiro, embriagada, porque há dois tipos de morte. O culposo, quando não há intenção de matar. O Ronaldo pegou o carro, pegou a sua família, vai pro shopping. Bate o carro, se acidenta, tem um acidente, alguém acaba a falecer. Ele não teve culpa, ele não teve intenção daquilo. Mas quando você ingere o álcool, então ele é doloso. Você tem a intenção de matar, porque você sabe que aquilo vai fazer mal. Bom, essa moça atropelou um pai de família. 3 filhas pequenas e a esposa. Aqui na nossa cidade. Não muito tempo atrás. 30 segundos para o senhor finalizar a sua Aí, o que aconteceu? Ela não precisou ir para a cadeia, pois o pai conversou com a mãe das 3 filhas, que iria dar uma casa, R$150 mil, e daria um salário para ela, permanente até ela morrer. R$400 mil foi o preço da vida do pai dela. Precisa de mais um minuto? Mais um minuto. Então, precisou. Agora, o pai dessa moça tem dinheiro. Se fosse, olha como é que mudam as coisas. E aí é uma suposição minha. Se fosse o homem que morreu tivesse atropelado a filha dele e matado, eu quero justiça. Por quê? Dinheiro eu tenho. Então, nós precisamos entender que o problema da pena de morte é o executor. Convido vocês a pensar no seguinte: Jesus Cristo era justo ou não? Quem executou o Senhor foi um governo romano, corrupto, soltou Barrabás e crucificou a pena de morte o Senhor Jesus. Tempo esgotou. Senhor João, tem a palavra? Então, foi embora. Está chorando aqui? O senhor terá os 10 minutos necessários. Caso precise de mais um adicional, como foi dado o senhor Valdemar. Primeiro quer dizer que não é toda aquela coisa assim, essa ladainha, aquele coisa ali, é só para mostrar que o lado dele é mais importante. Esse monte de livro que ele trouxe aqui também, ele nem falou da jurisprudência, que é quando o juiz mais inteligente que os outros
entende que alguma lei pode ser ajustada assim, e ele dá aquela sentença, e todos os outros juízes ficam correndo atrás daquela sentença e nem tem no Código Penal, Código Civil, Direito Civil, não sei o que civil, e assim vai. Mas eu também trouxe uns livrinhos aqui. Ó, pena de morte, hein? A morte daqui. Já que vamos falar de pena de morte, tá aí a morte. Essa morte não tem a foice, tá? Livrei ela da foice, então eu trouxe a pena para ela. Vou aqui do lado. Então o negócio hoje é pena de morte. Fica em morte. E não dá bola pro neto, não, pro neto é vira-lata. Se alguém morrer, o caixão tá aqui, já tem um morto aqui. Se assustar, se quiser correr. Tem meu livrinho também? Vai deixar as crianças. Ué. Deixa as crianças ver, o Pedro quer ver seu livro. Quer ver, ó? Meu livro, é livro mesmo, aqui, ó. As folhas. Tá tudo aqui dentro. Os caras iam com choque, não, né, João? Vamos na ordem aqui, pôr o óculos e vamos lá ver se nós conseguimos apresentar alguma coisa. Olha, entendam, pena de morte, por que eu aceito entrar num tema desse daí? Eu não vejo como discussão, eu só apresento uma ideia, ele apresenta a dele, porque diferente de alguns temas bíblicos, pena de morte você pode ter posição, mesmo que eu acho que a sua posição não é bíblica, né? Que você fugiu, saiu pela tangente, usou uma questão social, uma questão sentimental e vive bem com isso daí, né? Agora, não dá para você discutir aborto. Ah, aborto pode, não pode? Não, não pode, ponto, acabou. Ah, quando começa o aborto? Começa na fecundação, tenta imaginar o mais atrás possível, não precisa ficar cientificamente procurando aonde começou a concepção, mas entenda que aborto não dá para se discutir à luz da Bíblia, assim como muitos outros assuntos. Peguei o aborto porque é algo mais sucinto e bastante discutido em nossos dias. Muitas coisas mudam, né? Muitos assuntos mudam de acordo com o que os crentes mesmo não vão suportando a pressão do mundo em relação à pressão que as escrituras sagradas também têm. Então, dentro de pena de morte, talvez eu consiga usar bem meus 10, que agora já deve ser 8 minutos. Como eu trouxe a morte, né, culpado, vai receber a pena de morte, a morte deu a peninha para ele aí, só para descontrair. Assim, em 1969, em plena ditadura militar, numa época em que pena de morte era bem mais comentado do que hoje, sem ter digamos assim, a quantidade de informação que temos hoje. Vocês sabem quem morreu de pena de morte nesse ano, nos últimos dias? Vocês sabem tudo de internet, não viram quem morreu mês passado? Mas eu sabia, quando criança, minha mãe contava todos que morriam de pena de morte, porque nós tínhamos um rádio a válvula. Vocês sabem o que é um rádio a válvula? Que você liga ele tem umas lâmpadas atrás dele, você liga, espera 5 minutos, as lâmpadas esquentam e ele começa a falar. E aí você ouve todos os noticiários do mundo inteiro, né? E as rádios do país também ouvia, hoje eu não tenho mais isso. E aí você desliga ele fica meia hora falando, porque aquelas lâmpadas estão quentes, né? Então mesmo desligado ele continua falando. Mas eu nasci nessa época, e minha mãe contava dos casos de pena de morte em cadeira elétrica e cadeira a gás. Eu servi o quartel, né? Então eu lidei com arma, aprendi a atirar. Eu servi o quartel no ano em que o PT se propagou. Então eu tive que ter um treinamento especial, porque o PT jogava coquetel molotov nos quartéis. Então eu fiquei 3 meses antes da eleição de 1988, treinando caso em Pouso Alegre tivesse um ataque desse, porque São Paulo estava tendo. Então eu estaria treinado para isso. Mas conheci meus parentes depois de muito tempo, né? E sobrevivi e cheguei agora aos 55 anos andando no meio do mato, ou caminhando ou acampando.
Então, se você quiser me achar, vá no meio do mato, viu uma variante, não fique assustado, ninguém roubou minha variante. Vocês viram um rapaz viu minha variante na beira da estrada, pronto, 2 cantos na cidade, ligou para todo mundo para saber se tinha roubado minha variante. Servi o quartel, mas eu sou contra o armamento da população. Né? Se vocês entendem, que nem o Valdemar aí, a questão de que pena de morte não é bíblica, também não defendam o armamento, porque no armamento você vai matar as pessoas. E eu aprendi a atirar no quartel, não fui bom, mas eu atirei com FAL, que é o fuzil automático leve, que é aquele grande, né? E também com a 9mm que nós tínhamos na época. Defensores do porte de arma usam textos bíblicos que autorizam ou evidenciam a questão de portar armas para a defesa de si ou da família como atitude normal. Seja em defesa da propriedade, o cara entrou lá para roubar, está escrito lá em Êxodo 22:2. O cara entrou para roubar, você pode matar ele, podia, pelo menos na lei de Moisés. Ou vingando o homicídio, o cara matou o seu filho, né? Você pode matar ele, porque tal pessoa é inocentada na Bíblia. E as pessoas que defendem o armamento, né, elas vão usar textos como esse e outros mais também. O que para mim não é pena de morte? Eu tirei o som é ruim, tá? Então vejam só as imagens. Esse é o tribunal do crime, tá? Pessoas que em seus ambientes de droga, de roubo, desobedecem às pessoas que comandam aquela região, ele manda executar aquela pessoa ou fazer com que ela sofra muito, tá? Isso daí é o tribunal do crime popular, né, das pessoas. Sou contra a ideia do armamento por causa disso. Mas matou um bandido? Vocês não podem nem pensar nisso. Vocês estão pensando que não é Valdemar, isso daí não pode existir também, porque o camarada matou o outro ali. Tem mais um. Vou pular rápido aqui. O cara chega para assaltar e de repente o cara assaltado está armado e é bom na arma. Ó, olha que beleza. Fico encantado com um negócio desse, dá vontade de fazer isso. Por isso que eu sou contra desarmamento, já entenderam, né? Porque se eu tiver arma... Tá bom, chega de videozinho. O que li, assisti ou presenciei de erros, né, que o Estado comete em relação a principalmente pena de morte. Não é um caso de pena de morte, mas a escola base em São Paulo é um caso que mais me deixam incomodados. Eu já li tudo que é reportagem sobre eles, eu assisti no Globoplay, tem um documentário, na Netflix tem um documentário sobre a escola base. O repórter que foi um incentivador na época é o que faz o Globoplay, né? E essa escola foi dizimada, as pessoas ficaram loucas por causa de uma acusação falsa que houve contra ela. No Brasil tem um caso famoso que já virou livro e acho que já virou filme também, é o caso dos irmãos Naves, que nos anos 40, quando começou o Código Civil ali, penal, eles foram julgados e condenados e eles eram inocentes. Se vocês quiserem saber a história, vocês verão, senão não vai dar tempo para mim aqui. Troy Davis também é um americano que foi morto nos Estados Unidos de forma injusta. Era tão burocrático para chegar às informações que a hora que chegou ele já tinha morrido. Tem um outro caso também que é do Carly Chessman, que esse daí é um dos casos que minha mãe contava. Ela não sabia do nome, mas pelo ano eu sei que o caso é esse daí. Assisto filmes do tipo A Espera de um Milagre, né? Se vocês verem as cenas de execução em cadeira elétrica, são assustadoras, principalmente no primeiro caso, que o cara está de birra com o camarada. Eu assisti essa semana o filme A Caça, que é de 2013, também é de justa, é uma acusação injusta, mais ou menos igual à escola base. Se vocês gostam de filmes, assistam A Caça. 20 segundos. Olha o que é isso, não dá tempo nem de eu falar daqui.
Em setembro foi executado aquele cara ali com injeção letal, e esse cara aqui vai ser executado agora 17 de outubro. As pessoas acreditam que ele é inocente. Se você acredita que é inocente, liga lá para o governador que ele... O senhor precisa de mais um minuto? Preciso. Estou correndo aqui, mas não vai dar. O que foi chocante para mim? 1988, na rua que hoje é o Antonelli, lá chamava Beco do Nicola, um camarada começou a brigar com a mulher dele, e aí ele ficou louco lá com a mulher dele, catou um bodão, e a hora que ele tacou uma bodãozada na mulher dele, os dois irmãos dela que moravam ali perto vieram, ele cortou no bodão os dois irmãos da mulher dele. Aí a hora que ele foi sair, a sogra dele chegou na porta, que morava ali por perto, ele deu na sogra dele e fugiu. Eu vi o julgamento desse cara. Quem defendeu ele foi o Dr. Tadeu, lá de Pouso Alegre. Dr. Tadeu quase que prendeu os ossos da família dele que tinha morrido. Em 1989, um amigo meu chamado Lito, irmão do Milton Magalhães, foi assassinado próximo de casa com um tiro de 12 no peito. Ambos os assassinos estão soltos e vivem na nossa cidade. Pena de morte não é justiça. Esgotou o seu tempo. Não deu tempo. O senhor terá uma nova oportunidade. Para dar uma quebrada aí no debate, né? Não sei se todos sabem, né? Mas geralmente as penas de morte, elas são executadas de cinco formas principais, né? Uma mais antiga, que chama câmara de gás, uma câmara que a pessoa era colocada lá dentro e era liberado lá um gás. Fuzilamento ainda é muito usado ali, aquela hora que eu mostrei o mapa, nos países lá, Filipinas, Singapura. Você já deve ter ouvido alguns casos aí que as pessoas tentaram levar droga, né, entrar com droga naquele país, em troca de dinheiro, e aí foram pegas, né, e aí elas foram condenadas lá naquele país ao fuzilamento, né, vários executores, né, pessoa colocada numa parede lá, você já deve ter visto. Também a cadeira elétrica, que é uma muito comum, né, a pessoa é amarrada lá numa cadeira, toma choque. Injeção letal, que é a que tem sido mais utilizada ultimamente, né, embora seja uma pena de morte, ela traz uma ideia de que é uma pena, digamos, uma forma, né, de execução mais suave, né, vamos dizer assim. Misturado alguns tranquilizantes para a pessoa apagar, né, meio que dormir, e junto aos tranquilizantes são colocados ali remédios, né, ou venenos, né, que vão fazer a pessoa ali entrar em colapso e morrer. E o enforcamento também ainda é bastante utilizado, desde os tempos antigos, né, mas em alguns países ainda tem. Nós vamos passar a palavra agora para o Neto, que vai ter um tempo aí de réplica, né, para se colocar aí diante das alegações do Joãozinho. Então o Neto vai ter 5 minutos. Queria só lembrar, vocês, se não der tempo de passar o vídeo aí, esse filme que ele passou aí, que eu gostava bastante, a Priscila chamou de Chorão, porque eu choro bastante quando vou assistir filme, essas coisas. A Espera de um Milagre, provavelmente, o menino que foi morto, é baseado na história de um menino, e o menino que foi morto, provavelmente ele era inocente, mataram ele com 14, 15 anos, nos Estados Unidos. Bom, do contrário do que o Joãozinho falou, e aí ele falou com relação ao armamento, eu não teria uma arma em casa. Não teria. Eu não teria. Não vejo problema da pessoa ter, se ele souber usar, se ele souber como manejar, sem ter criança perto, eu não teria. Agora, do contrário, é o seguinte, se a minha família estiver em perigo, e se eu conseguir defender a minha família, eu faria. Eu faria. Moisés, servo de Deus, para os judeus, povo de Deus, não existe ninguém igual a Moisés. Ele sai do palácio, olha, tem um conservo dele, tem alguém, algum judeu sendo maltratado por um capataz, ele mata. E ele foge.
Quem cuida dele? Deus. Depois de 40 anos, chama ele para libertar o povo do Egito. Moisés é a maior bênção do povo de Israel no Antigo Testamento. Alguns de vocês, não sei se vão lembrar, e as crianças vão lembrar, porque foi uma das primeiras aulas que eu dei para eles. Jacó tem 12 filhos e tinha uma filha, chamada Diná. Ela sai para ver os filhos dos homens. Sai para ver, sai para dar uma passeada. Quando ela sai, eles estupram ela. Amor, filho de Siquém. Aí eles vão lá e faz uma aliança com eles, tal, e aí os irmãos vão lá e falam, não, vamos fazer aliança. Aí eles tinham que circuncidar. Todos eles já sabem, todos vocês já sabem também o que significa. Simeão e Levi vai lá e mata todo mundo. Todos eles. A cidade inteira. E aí, o pai deles chega para eles e fala assim, vocês me tornaram odiosos perante as outras nações. E aí vem a parte que mais me assusta. Deus põe pavor e medo nas nações em volta deles, para não mexer com eles. E eles derramaram sangue. Então, Deus tem matado pessoas até hoje. Desculpa, mas é a verdade. Então, o Senhor é que toda a vida está na mão do Senhor. Toda a vida está na mão do Senhor. O Senhor efetua o juízo dele conforme ele quer. Lembrando que assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Daniel foi justamente jogado na cova dos leões ou não? Vocês aí, respondem. Foi justo ou não? Foi justo, Maria? Foi justo? Foi justo? Não foi justo. Lembra-se? Eles fizeram uma lei. Eles fizeram a lei. Corruptos, governo corruptos, para pegarem os servos de Deus. Fizeram a lei e ele foi jogado lá, porque ele transgrediu a lei dos medos e dos persas, como os 3 amigos. Eles foram jogados, mas o Senhor os livrou. Mas pela lei deles, eles foram jogados, tanto na fornalha, quanto na cova dos leões, justamente, por um governo injusto. Então, não dá para confiar nos governantes, nos juízes, que vão fazer as leis e que vão julgar os casos. João? Venha. Seu primeiro discurso foi mais bonito. Estava quase chorando. No segundo, você mata os outros que vai mexer com sua família, mas não quer que os outros matem quem matou o outro. Então, eu fiquei meio bananado. Ele falou de Daniel, bonitinho, tudo aí, mas não... Quem defende ou quem é contra a pena de morte? Anistia Internacional. Até onde eu sei, não tem nada de crente na anistia. Tá? Ontem, dia 10 de outubro, foi o Dia Internacional da Defesa ou contra a pena de morte. O Estado de Minas fez essa caricatura em seu jornal para promover a não pena de morte, né? Contra a pena de morte. Então pode ver que cada dedinho está armado apontando por polegar, que é o réu aqui na história. Sabe outro amigo do Valdemar que também passou a gostar da pena de... aboliu a pena de morte em 2018? Papa Francisco modificou o catecismo da igreja e declarou a pena de morte como inadmissível. Ele fez isso em agosto, passou pelo... Lá eles têm um negócio de lei lá também, lá no Vaticano. E aí no dia 10 de outubro de 2018, que é o dia contra a pena de morte, saiu no catecismo da igreja católica, que até então era a favor da pena de morte. Vocês vão falar, mas o que isso tem a ver com pena de morte? Eu sou eclético nos meus pensamentos. A Nike é a maior vendedora de produtos que tem, porque os caras dela são muito bons em propaganda, em marketing. Então, o camarada viu um cara que estava indo para a pena de morte
estava para ser executado na pena de morte em 1988, e esse Dan White, que é o publicitário de lá, quando ele viu esse Gary Gilmore, um assassino condenado à pena de morte, a hora que ele foi para executar, ele estava lá, os policiais pegaram ele e falou, como que fala isso, Maria? Let's do it. É isso que ela falou, vamos fazer isso então. Ele falou como usou Maria, e o cara lá da Nike falou, boa. Aí ele criou esse Just Dutch, sei lá como é que fala esses nomes em inglês, aí não sou bom nisso. Isso daí, enquanto o Ronaldo fazia, eu já projetei. Bíblia, cheguei na Bíblia. O que Deus falou para Noé? Está lá, ó, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus é absoluto na vida humana. Ele criou a vida e Ele quer que execute a sentença. Ah, mas os juízes são, ele terminou dizendo aí, são corruptos, as leis são estragadas e os caras vão errar. 2 meninos cresceram junto na beira de um lago, viraram pescador, os pais dele eram sócios, ficaram velhos, olha que estão lá nos seus 40 anos, 30, 40 anos, passa um outro camarada na flor da idade, nos 30 anos, todo animado, vem comigo. Os 2 moleques saem com ele lá, os 2 moleques agora são homens, né? Saem com ele e viram seus discípulos e viram o apóstolo. Quem são esses 2? Um chama Pedro, o outro chama Tiago. Amicíssimos. Choravam junto, riam junto, pescavam junto e andaram do lado de Cristo. Cristo morre, Pedro está lá pregando o Evangelho, Tiago também. O que acontece com o Tiago? O Herodes cortou a cabeça dele. O que Pedro escreve lá em sua carta? Toda autoridade é instituída por Deus para executar a justiça. O mesmo que Paulo já tinha escrito lá em Romanos. Sujeitai a toda autoridade, porque ela tem autoridade para fazer a justiça, porque Deus a colocou lá. Ah, mas será que é Deus que me colocou? É Deus que colocou. Tá? Não é porque eu votei no Lula que ele está lá que é Deus que colocou, não. Tá? Deus permite que algumas pessoas estejam. O Bolsonaro foi permissão de Deus. Figueiredo, que foi o pior que teve da minha época, foi permissão de Deus. O Lula que está lá, que não é bom também, é permissão de Deus, porque Deus controla. O Biden, que está lá, o Glog lá nos Estados Unidos, é permissão de Deus. Se o Trump entrar, é permissão de Deus. Se a Kamala entrar, é permissão de Deus. E Deus esteve na terra, né? Quem que é o Deus encarnado na terra? Precisa ter medo. De molequinho, né? Quem que é esse aqui? Mostrou a figurinha de um rato na escola dominical, e aí o menininho, aí o professor falou, professor, eu estou com vontade de falar que é o rato, mas eu vou falar que é Jesus Cristo, que eu estou na escola dominical. Precisa ter medo. Pelo amor de Deus, deixa eu terminar aqui. Deus encarnado, Jesus Cristo na terra. Ele está perante Herodes, e Herodes fala, você sabe que eu tenho o poder de te soltar, ou de te deixar ser condenado? O poder que você tem, meu pai que deu. Vai me matar? Mate, você tem autoridade para isso. Mas tem uma lei que já vinha pré-escrita, pré-estabelecida, predestinada, que Jesus teria que morrer. Tá, tudo bem, está no tribunal humano. Foi o julgamento correto? Não, errado. Leia as últimas horas de Jesus Cristo, visto de qualquer ponto de vista jurídico, que vai ver um monte de erro naquilo. E Jesus Cristo fala para ele, olha, a autoridade que você tem é de Deus, é minha. Eu estou te dando autoridade para você me matar. Deus dá essa advertência, ele pode matar, ele dá autoridade para as autoridades executarem esse juízo. Isso é bíblico, não tem o que você faça contra isso. O Neto vai ter 1 minuto a mais agora, seria 5, né, para fazer mais uma última defesa. Ele vai ter 6, e caso necessite eu vou dar mais 1, e aí sim, daria mais 1 o seu João também. Essa vai ser a última rodada, né, de defesa de ambas as partes. Depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Eu só não vou permitir que seja perguntado apenas
para um dos debatentes, né? Às vezes porque pode ser que um lado tenha despertado maior interesse ou maiores dúvidas, né? Então, assim que tiver uma pergunta para um, eu vou abrir a possibilidade de alguém fazer uma pergunta para o outro, tá? Para ficar bem dividido, tá bom? Então, agora o candidato Neto vai ter mais 5 minutos para fazer a sua última defesa. Acabando. O outro tá na vibe política, hein? O Joãozinho postou um versículo interessante, né? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem, segundo a sua imagem. Moisés matou. Ele foi condenado? Não. Por quê? Foi a maior bênção que a nação de Israel teve. O apóstolo Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Para nós, ele é quem? Ele é aquilo que para os judeus o Moisés ele é para nós. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que é o seguinte: a vida é valiosa. A vida é valiosa. Só que o Senhor, Ele faz o que Ele quer. Ele preserva a vida. Foi Ele que cuidou da vida de Moisés. Foi o mesmo que escreveu, o mesmo que mandou Moisés escrever. Se nós temos hoje o Gênesis, todos os livros, os 5 primeiros capítulos, foi Moisés preservado por Deus, por matar um egípcio, por derramar um sangue inocente. E eu lembro a vocês que eu e você também estávamos nessa mesma condição, pois nós pecamos e andamos longe de Deus. A mesma coisa que Deus fez com Paulo, com Moisés, Ele fez comigo e com você. Ele trouxe nós para o seu lado. Ele fez com que nós tivemos a segunda chance, que é servirmos ao Deus vivo, Cristo Jesus. Não devemos fazer nada daquilo que é errado. O João citou, todo o governo é instituído por Deus. Ronaldo mostrou países onde a pena de morte é instituída. Não teríamos problema nenhum de viver nesses lugares, pois nós não tiraríamos a vida deles. Só que Paulo ali, ele tá querendo dizer o seguinte: olha, vocês vão para lá, vocês têm que ficar sabendo que lá, se vocês fizerem errado, eles vão te matar. Agora eu peço para vocês refletirem numa pergunta que eu vou fazer para vocês. A Bíblia está recheada de pena de morte. A Bíblia tem 66 livros. Em 62 livros, as falam de pena de morte. Mas existe 4 que quase não se vê menção de pena de morte. São os evangelhos, são a graça, são o perdão, são a misericórdia de Deus. Jesus, pendurado no madeiro, ele disse: Pai, fulmina esse povo tudo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Deus, homem, pendurado no madeiro, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, nós devemos orar pelas pessoas que não têm o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi apresentado vários camaradas aí, mas nós devemos orar. Por quê? Pessoas podem mudar de vida. Aqui eu estou vendo uma multidão, uma pequena multidão,
que resolveu mudar de vida. A nossa sentença é do inferno. O dom gratuito de Deus é a vida eterna com o Senhor. Então, nós devemos orar para que as pessoas perdidas, assassinos, estupradores, adúlteros, familiares meus, e eu coloco, não tenho Senhor. Às vezes meu pai e minha mãe nunca matou ninguém. E um assassino, eles têm a mesma condição. Basta eles aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Esse assassino, pode ser que ele tenha muito mais coisas para acertar com Deus do que o meu pai e minha mãe. Mas eles precisam se acertar com o Senhor. Encerrado, João tem possibilidade aí de utilizar 5 minutos. Agostinho de Hipona, do qual ele é fã, ele não citou aqui porque Agostinho de Hipona, talvez eu não tenha lido lá. Mas o Agostinho de Hipona era contra a pena de morte. Eles tinham uma briga lá entre duas facções da igreja, os donatistas e o pessoal de Agostinho, que era convertido nos próprios donatistas. Mas a briga era tão intensa, ele primeiro começou a pedir para que não houvesse execução daquele pessoal que estava matando os outros. Mas daí chega uma hora e ele fala assim, ó, mudei de opinião, né? Não quero mais esse tipo de apelo, fazer esse tipo de apelo. Eu vou ler agora, que senão eu vou gastar muito tempo comentando. Eu não consigo, né? O Bluch, quando ele faz comentário a Romanos capítulo 3, ele fala, os crentes não precisam da ameaça de punições para cumprir as leis. Você não precisa que a lei seja forte para que você cumpra a lei. Os governos humanos nunca precisarão executar os verdadeiros cristãos, aqueles que forem salvos, que não vão para o inferno, que está toda hora falando ali. Os governos não vão precisar executá-los porque eles conhecem a lei de Deus e vão guardá-la, vão viver em harmonia na sociedade. Os governos não precisam executar os verdadeiros cristãos por haverem transgredido a lei moral, pois eles são motivados por uma lei superior, a do amor ao próximo. Então, a lei, quando Jesus Cristo fala lá nos evangelhos, olha, façam isso, bateu no seu rosto, dá ao outro, ele está falando de uma lei moral, de convivência entre as pessoas, e o crente tem que ter essa lei. E ele tendo essa lei, ele nunca vai causar incômodo nos governantes. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então a execução do crente é cumprir a lei. Se ele cumprir a lei, ele vive amor, ele não faz nada errado, consequentemente não sofrerá punição do Estado. Mas o Estado pode errar. Os juízes serão, a autoridade executora, ela é julgada por Deus, não por nós. Mas o cara do STF lá está falando um monte de coisa errada. Ele vai prestar as contas dele com Deus, porque ele é investido de uma autoridade acima de mim. Eu não posso me rebelar contra ele. Mas um dia ele vai prestar conta do que ele fez, se foi certo ou errado. Quando Jesus estava para ser morto, pouco antes, Pedro puxa da espada, ele fala, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Você vai matar com a espada? Vai, você pode morrer com ela. Quando Jesus estava na cruz, eu não vou entrar no mérito que Jesus tinha que morrer lá mesmo, né? Isso é bem claro, o Valdemar fala isso toda hora. Mas o ladrão que estava do lado de Cristo tinha dois. Tinha um rebelde e um que estava ficando bonzinho, né? Que ficou bonzinho, né? Esse bonzinho fala o quê para o rebelde? Você não tem vergonha do que você está fazendo? Esse camarada que está aí não fez nada para estar aí. Nós fizemos e por isso vamos pagar. Ele reconhecia o poder da justiça ali. Estevão Bittencourt é um padre, tá? Ele escreveu, o semita tendia a exaltar a ação de Deus em tudo que acontecia na história, sem distinguir de tal efeito
direto ou indiretamente, causado ou apenas permitido pelo Altíssimo. Então, o pessoal lá da região de Israel, eles não viam os acontecimentos como que Deus estava permitindo aquilo lá. A mentalidade grega, que é a que inspira nós, que inspira os escritores do Novo Testamento, eles inclinavam-se a exaltar principalmente a perfeição ontológica, o perfeitismo ser de Deus como tal. Para ela, a divindade era objeto de contemplação mais ainda do que sujeito de atividade. Então o antigo via Deus executando. O moderno, o grego que vem para nós, ele vê Deus assim mais espiritual, que não age de forma tão bruta como nós queremos que faça nos nossos dias. 30 segundos não vai ter 1 minuto. Louco, isso é ruim, hein? Quando usamos a palavra justiça, referindo-nos a Deus, estamos apenas descrevendo uma das maneiras que Ele é, nada mais. É quando Deus age justamente na questão da justiça. A questão do amor de Deus é uma coisa, a questão da justiça de Deus é outra, a questão da santidade de Deus é outra. Deus promove ou provoca o amor em você para amar as pessoas, sim, mas Deus também tem que provocar em você a justiça. A justiça tem que ser executada. Aquele que mata ou derrama o sangue, ele requer isso para ele. Falou, não dá tempo de nada. Fala bastante coisa que não precisa, né? Não dá tempo, né? Então, agora, no começo nós não estávamos entendendo nada, né? E agora no final parece que está no começo. Vamos abrir agora para perguntas, né? Aí quem quiser, quem já tiver aí formulado a sua pergunta, pode levantar uma das mãos aí que a gente vai dirigir então a pergunta para o seu debatente aí. Ninho, quer perguntar? Você quer perguntar para quem? O João. Joãozinho. João? Pode perguntar. Pode ficar em pé, Joãozinho. Pessoal. Ô João, mas essa pessoa, né, que você deu a entender, que mata, né, que vai para o corredor da morte aí, essa pessoa não pode ser salva? Ela não pode... Salva do quê? Ser salva e... Aceitar Jesus, Pode. Qual o problema? Não, mas aí ela teria que ter um contexto aí para tentar salvar essa pessoa, ela aceitar Jesus e ela não precisar ir para o corredor da morte. A justiça que a julgou e a colocou no corredor da morte é uma justiça civil, não é religiosa. Sim. A religiosa, ele resolveu. Alguém foi lá, falou do Evangelho. O Evangelho é muito pregado, é mais pregado nas cadeias do que fora da cadeia. Os amigos meus que passam pela cadeia, alguns não aceitavam a Cristo, mas falam de Bíblia melhor que eu. Né? Mas, por tanto que é pregado lá. Então, ele recebeu uma justiça religiosa que o livrou da condenação eterna. Agora, independente se fosse pena de morte ou se fosse punição por tempo de prisão, vamos supor 30 anos, que é no Brasil, ele teria que cumprir o resto da pena. Em 1976 eu vi um vinil é um negócio preto assim, que tocava música, e tinha um que era de testemunho do camarada chamado Testinha, que ele ficou preso muitos anos, se converteu, e aí ele ficava escrevendo para o governador, e ele invocava textos bíblicos. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, tal, né? Mas só foi liberto numa dessas, final de ano, quando liberta, como é que chama? Não, saidinha não, que Induto de Natal, ele foi solto no Induto de Natal. E ele já era crente, já era pastor. Tem um monte de pastor dentro do penitenciário. Alguém quer fazer uma pergunta agora para o Neto? Você explicou bem. Todos estão do lado dele, até o cara, na hora que ele começou a falar assim, falando, ainda tem em alguns países do mundo que tem pena de morte, ele ficou lascado. Uma tendência natural, né? Pessoal, se ninguém quer perguntar, nós vamos encerrar. Eu queria perguntar pro Joãozinho. Oi, quer perguntar pro Joãozinho? Tudo bem, polêmico. Você está fora do contexto da organização, nós vamos aceitar o seu pedido, porque ninguém quis perguntar pro Neto. Então, Joãozinho, vamos colocar em No pé. caso de você apoiar a pena de morte,
você acredita que tem crimes que sim e que não? Por exemplo, uma pessoa que comete um tráfico de drogas, Não ela é tem condenada. pena de morte, eu não aplico pena de morte para isso. Só para assassinato. E tem outro caso que é um estupro, por exemplo. Você acha que os dois deveriam ser... Julgados pelas leis normais. A Bíblia só fala do sangue, então eu não posso incluir as outras penas. Mas tem a pena de morte por tráfico, Sim, por exemplo. Tem. Lá Eu conheço uma moça sim. de Pouso Alegre, que ela tá na Tailândia, ela Sim, foi pega é. com droga e ela foi condenada à pena de morte. Só que a advogada conseguiu, com ela trabalhando e tendo bom comportamento, não chegou a ser feita a pena de morte e ainda conseguiu reduzir um pouco da pena dela pelo bom comportamento. Entendam, pena de morte, eu estou numa defesa bíblica. A Bíblia vai falar, quando nós falamos lá em Gênesis 9, é um princípio universal. Tá? Aquilo ali Deus está pegando, mesmo que alguns estudiosos vão entender que é a lei de Talião, que olho por olho, aquele negócio todo lá, né? Deus lá em Gênesis 9, ele está dando alguns novos princípios. Né? Dá-se a entender que as pessoas não comiam carne e fala, agora vocês podem comer carne. Dá-se a entender que não tinha chuva, e aí passa a ter chuva. Dá-se a entender que algumas coisas começaram de novo ali. Né? Para um cara que é dispensacionalista como eu, fica fácil. Ali realmente começou alguma coisa. Mas, quando ele fala de pena de morte, por isso que eu só trouxe esse versículo, né? Eu poderia trazer citações de Jesus Cristo. A de Paulo eu citei, né? De Pedro eu citei. Mas quando Deus está ali, ele está trazendo um princípio universal. Como é o casamento um princípio universal? Lá em Gênesis, que o pastor tem falado, que é uma das instituições, né? Ali em Gênesis ele está fazendo um princípio universal, como vai reger. Mas depois tem na lei de Moisés. Tá, a lei de Moisés, Deus escolhe um povo e coloca aquela lei para aquele povo, observando o que já vinha universal. O universal continua, aquele povo entrou naquela lei. Aquele povo acabou. Não tem judeu mais hoje sendo monitorado pela lei de Deus. O que tem hoje é graça, mas a lei universal continua. Né? Tanto continua que Jesus não se rebelou, como o Neto falou, podia mandar fulminar todo mundo, ele não se rebelou porque a lei estava lá. Paulo não se rebelou contra isso, e Paulo usa dessa lei para tentar a sua liberdade, né? E o fato dele ter usado, ele consegue prorrogar um tempo maior a vida dele. Mas entendam, pena de morte, eu sofro com... A gente assiste programa de policial na hora do almoço, do Tibete, né? E aí tem muito caso de estupro de pais ou padrasto com crianças de 5, 6 anos. Eu acho inconcebível para minha mente isso daí. Se eu tenho uma arma, que nem ele que defenderia a família, eu mataria até o cara que não é da minha família se estivesse perto de mim, né? Agora, não é pena de morte bíblica isso. Isso daí vai ter lei para isso. Na Bíblia não fala nada disso para quem fez outras coisas. O Rubens lá, que matou um monte de gente lá por causa do estupro da irmã, isso daí é outra coisa. Pena de morte para mim é pena de sangue. Derramou sangue, seu sangue vai ser derramado. Isso percorre toda a Bíblia. Então, o tráfico, essas coisas, é o que a lei tem, então tá bom. Posso acrescentar um negócio? Não? É o seguinte, o João, eu achei que ele ia defender e eu já estava armado, falei, a hora que ele vinha eu vou dar com os 2 pés no peito dele. É que assim, ó, o que o Joãozinho defendeu, que é Gênesis 9, que é a pena de morte, tá certo, é desse jeito mesmo, André, é isso mesmo. Só que é o seguinte, aí tem o povo de Israel, que era para servir de modelo para as outras pessoas. Lá era aplicada pena de morte de outros tipos. Por exemplo, homossexualismo era considerado como pena de morte também para o povo de Israel. Não era para as outras nações. Aquilo que o Joãozinho acabou de falar, que é o sangue derramado, que nós estamos discutindo, é o que é. Agora, as outras coisas que há, as leis de Deus, para o povo de Israel, há algumas coisas que têm implicação a pena de morte, não só pelo sangue. Certo? Tem algumas coisas. Não vou falar aqui porque só dei uma fala de alguma coisa, mas não é. Tem várias.
Dona Lourdes, se for encerrar, eu só quero deixar biografia para quem pensa dos dois lados, tem um material que o pessoal pode ler. Alguém mais quer perguntar? Perguntar pro Joãozinho. Ô Joãozinho, Oi. a gente hoje vive no período da graça, certo? Toda a lei foi abolida de Jesus ele viveu toda a lei, ele aboliu toda a lei, passamos a viver pela graça. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? A resposta foi: até 7 vezes. E Jesus respondeu: eu não te digo somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa passagem ensinou a importância do perdão incondicional, correto? E no Novo Testamento, no período de Jesus, ele falou que ele não aboliu a lei, mas ele falou qual os 2 maiores mandamentos: amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se um cara cometeu um homicídio e ele foi preso numa penitenciária onde não chega o evangelho, como tem muitos países que são perseguidos, correto? Não vai ter como ser evangelizado. Ele não teve oportunidade de conhecer o evangelho porque naquele país a pessoa que fala do evangelho ela acaba sendo morta, não teve a capacidade de chegar. Coreia do Norte, lá é impossível. E essa pessoa ela cometeu um crime lá de sangue. Você, como cristão, qual seria o seu pensamento nesse momento da conversão da alma daquela pessoa que não teve a oportunidade de ouvir do evangelho? É o mesmo dos índios que não ouviram do Evangelho, do pessoal que vive lá na Groenlândia e às vezes não ouviu do Evangelho, não tem missionário para chegar. Mas vamos exemplificar a pergunta sua. Eu sou seu filho, tá? Frank, pai, Frank, filho aqui. Valdemar mata eu, certo? Aí você chora, tem o seu luto e tal. Valdemar se converte e vai para a mesma igreja que você, certo? Você olha para ele e fala: esse camarada matou meu filho. Você entra no que Jesus falou para Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Tá? Você entra nisso daí. Agora, isso é o seu amor social próximo, que é o que Jesus mais prega. A questão da justiça divina para ele, pelo delito que ele derramou sangue, isso compete às autoridades. Se ele está num país onde a autoridade manda ele para uma penitenciária e o evangelho não chega, e ele não ouviu do evangelho e não tem oportunidade de ouvir, eu não posso fazer nada. Eu sou limitado nisso. O que eu posso fazer é me esforçar para estar num lugar desse daí, mas eu não me esforço. Mas a pergunta simplificada é assim: nesse caso, você seria a favor dessa pessoa morrer ou dela conhecer o evangelho? Sempre a favor de conhecer o evangelho, mas se a justiça que está naquele país executa a pena de morte, essa justiça está mais próxima de Deus do que a justiça do Brasil que não executa. Porque a justiça de Deus, por que os Estados Unidos tinha 50 países com pena de morte e hoje não tem mais? Você sabe por quê? Talvez a expansão do evangelho? Por causa da diminuição do evangelho. Os Estados Unidos era muito mais crente do que é hoje. Hoje já não é tão crente mais. Então o que aconteceu? O governo federal tirou a lei caiu para os estados e os estados vão tirando à medida que eles vão deixando de ser crente. Os Estados Unidos é um exemplo claro disso daí. Né? O Brasil só tem uma pena de morte no Brasil. Só um caso da pena de morte. Em caso de guerra. Você cometeu algum delito na guerra, deserção, por exemplo, você é morto. Mas fora disso não tem. Não é um país cristão. Mesmo os evangélicos brasileiros, o evangelho meia boca, você deve convir comigo. Né? Agora, se está num país que nem Finlândia, como é que é o país? Tailândia, que eu não sei, o percentual de evangelho deve ser bem baixo, eles matam qualquer um, mas lá é uma outra lei que eles têm, não é uma lei baseada na justiça de Deus. Se a lei baseada na justiça de Deus, ela vai entender que é o derramamento de sangue, não é o tráfico, não é o roubo, não é nada disso daí. Então não dá para mim julgar os países, né? O julgamento meu é da minha vida em relação ao que Deus fala. Me sinto confortável
que Deus, no caso de morte, o que Deus gostaria que nós fizéssemos seria a pena de morte. As autoridades, pelo menos, não eu. Posso responder também? Não? Opa. No caso que o Joãozinho falou, os 50 estados, então assim você passa assim, a entender também que, claro, há uma prostituição, o seu Daniel Temer, que quase todo mundo conhece, fala assim, não, os Estados Unidos é um país cristão. Já vi alguns irmãos até da igreja aqui que falou, não é. Então, tipo assim, aí você vai pensar assim, são 26 estados que têm a pena de morte e os outros 25, 24 não têm. Aí você vai me falar assim, mas então esses que têm a pena de morte é mais crente do que os outros. Mas aí eu vou perguntar para vocês, a criminalidade é a mesma, tanto de uns quanto de outros. Então não é tanto isso assim, eu não vejo, aí eu vou discordar do mestre aqui, que não vejo assim, tá? Eu não vejo assim. Eu vejo o coração mal, corrupto do homem atrás disso. Agora, uma coisa que eu vou falar para você, Frank, e para todo mundo, e não estou falando para vocês pensarem igual eu, tá? Não estou falando para vocês pensarem igual eu. Há uma ideia de quando a gente se converte, e aí a gente começa a estudar, e aí serve para vocês também. Não estou falando para vocês também pensarem igual eu. Leiam, vejam, que se eu tenho alguma ponderação do que eu estou falando, e vejam se está certo. Você falou que nós estamos vivendo no tempo da graça, e antes era da lei, certo? Jesus falou que ele não veio abolir a lei, ele veio apertar mais ainda a lei. Não é só adulterar com a mulher, mas aquele que olhar para ela, já pecou com ela, já adulterou com ela no coração. Beleza? Então ele não veio. Agora eu vou trazer agora para o Antigo. O Antigo, Moisés foi salvo pela lei ou pela graça? Pela graça. Sempre foi pela graça. De um jeito no Antigo Testamento, de um jeito agora. Mas sempre foi pela graça. Eu não estou falando para vocês, acredita em mim que eu estou falando, mas para mim, olhando pela palavra de Deus, por aquilo que eu já estudei, sempre foi pela graça. Nunca foi. Você olhar para quem é mau, que tem um coração mau, perverso, a graça alcança o coração. Alcançou lá atrás e alcança hoje. Não estou falando que eu estou certo, mas pondera e pensa se realmente tem razão ou se não tem. Nem pega, eu vou falar pra você agora. Não, agora sim. Agora sim. Até que enfim veio uma. Gênesis 9 falou que o sangue é pelo sangue. Certo. Então se você mata, você também pode matar por causa do sangue derramado. Então, você seria julgado pelo governo humano. O governo humano, ele tira o Gênesis 9 do contexto. Então, o governo humano, que você fala que é corrupto, está sendo contra Deus, então Deus está deixando o governante corrupto. Vamos ver se eu entendi o que você falou. Você falou que o mesmo governo humano É permitido por Deus. É permitido por Deus. Está indo contra Gênesis 9. Eu vejo assim, por exemplo assim, Deus instituiu todos os governantes. Todos os governantes, Deus tem instituído. Deus tem cuidado do mundo. Senão o mundo viraria um caos. Agora ele deu as leis. Agora, por exemplo, se eu vivo num país como os Estados Unidos, eu como crente, como servo de Deus, e como que eu vou dizer para você? Eu mato uma pessoa. Davi, um servo de Deus ou não? Ele matou Urias. Se hoje, por exemplo, eu, um servo de Deus, como qualquer um aqui, não estamos livres de matar outra pessoa. Não estamos. Se eu estou num país como os Estados Unidos, em alguns estados, e eu vou sofrer a pena de morte,
eu vou entender que é da vontade de Deus que eu me sujeite àquilo que Deus quer que são as lideranças. Então, eu como servo de Deus, eu devo pedir para Deus me livrar. Se Deus me livrar, como foi com os amigos de Daniel e com Daniel. Se o Senhor quiser me livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, não tem como livrar. Respondi mais ou menos ou não? Aí se você quiser comentar dele. Não, você tá lá, todo mundo perguntando meio, eu tenho que responder a zoeira. Ah, Mas Arthur, na sua. Você citou 2 vezes, 2 vezes, Manassés e Davi. Eles eram o topo da autoridade. Então quem julgava eles é Deus. Se Deus foi condescendente com eles, que eu acho que não foi com Davi, que Davi pagou com o sangue do filho, eles não tinham quem julgasse por ele. Aí eu pergunto para você, quem é o único que pode julgar todas as coisas? Deus. E Deus podia matar ele, como matou vários. Então eu creio que Deus pode matar. A sua vida hoje, nós estamos aqui hoje, não é porque nós comemos uma comida hoje cedo, de tarde e de noite. Vai ter depois um pouquinho também. Mas nós estamos vivos aqui hoje de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Por isso, eu vou falar para vocês. Se alguém morreu e é um ente querido nosso, é alguém, Deus permitiu. A vida está na mão de Deus. Ó, a lei natural, ela foi posta de lado quando o sol e a lua se dedicaram ante o mandamento do Joel. Deus controla todas as coisas. A lei física foi posta de lado quando Ezequias foi condenado à morte e Deus deixou ele viver mais 15 anos. A lei humana foi posta de lado quando Pedro foi liberto da masmorra que ele estava lá. Então Deus pode fazer essas coisas, mas o que Ele pede que façamos é 100%. Mais perguntas? É mais uns 5 minutinhos só que a gente tem, tá? Senão vai esfriar as coisas. Quando vocês vão formulando as perguntas, eu vou fazer o meu comercial. Ele quer perguntar. Quer perguntar? Aí. Eu pergunto, se o homem estava participando na rua e o irmão do juiz passa na frente e ele é morto, o juiz tem direito de dar a pena de morte? Olha, geralmente eles evitam que quando a pessoa tem algum parentesco, ela julgue o caso. Daí é um consenso. Lógico, o juiz ele tem um poder maior e às vezes ele manipula para julgar. Eu tenho um caso aqui, já que eu termino a ideia, eu não sei se eu vou achar aqui, mas a moça, ela era criança e alguém matou o pai dela. E ela, aqui ó, cadê o óculos? É um caso melhorado que o seu, que você foi exemplo. A moça, o pai dela foi morto lá em Roraima. E aí, passou 25 anos de quando o pai foi morto, ela se tornou policial, né? E ela conseguiu prender o cara que tinha matado o pai dela e não tinha, digamos assim, sido preso ainda. Então tem essa matéria, ela é uma foto com os pais e após 25 anos. Então, geralmente eles não vão colocar a pessoa que tem proximidade para julgar. E nesse caso é um crime doloso também. É doloso, né? É doloso. Necessariamente não quer dizer que se tem a pena de morte, eles podem aplicar a pena de morte, tá? Porque não é culposo daí. Culposo é que ele tem intenção de matar, né? Por exemplo, o cara dá um tapa no filho e o cara vai lá dentro, cata uma faca, sai lá fora e mata o filho. Deu um tapa no filho, é culposo, né? O cara tem intenção de matar. Joãozinho, mas aí, olha, nesse caso você falou que se o juiz, que é evitado, né, que a família seja envolvida no caso, para que não haja manipulação. No caso, se for aceito que o juiz haja no caso, ele é familiar, ele acaba manipulando o processo para julgar da forma que ele quer. E o coração dele está onde? Olha, a autoridade ela é julgada por Deus. Eu, que sou crente desde 1976,
eu penso mal o tempo todo. E tento levar vantagem o tempo todo. Às vezes não executo, mas em pensamento, aquilo que o Neto falou, em pensamento, meu pensamento vai muito longe. E eu tenho, não para me vangloriar, eu não posso dizer que eu não conheço. Eu não tive experiências com Deus, com Cristo, com a Bíblia, que me fizesse mudar essas atitudes. O meu pensamento eu não consigo, eu não posso deixar a mente minha devagar, que eu penso errado. Então, eu estou tentando mostrar que um cara como eu, que 50 anos depois de conhecer o Evangelho, o pensamento mal está na cabeça, e se eu não me controlar, eu posso executar aquele mal, quem dirá um juiz que às vezes não tem o temor de Deus? Se ele tiver o temor de Deus, ele não vai aceitar julgar. Se ele for incrédulo, ele vai pedir, falar, não põe eu que eu não vou conseguir, porque no júri, né, eu participei de alguns júris, o juiz elabora algumas perguntas, mas às vezes dá a ideia que o juiz é que conduz algumas situações. E ele tem poder para isso, tanto é que é juiz, né? Então, se ele vai pegar um parente, às vezes ele pode ser levado a julgar em... Tá, mas aí é o que eu quis dizer assim, se todo o coração está diante de Deus, Deus pode fazer o que ele quiser. Sim. Só que ali ele vai tomar uma atitude, pode ter certeza que por conta dele mesmo. Sim. Então aí é onde que está a parte em que Deus está agindo em todos os corações, independente, entendeu, do poder. Mas por que Deus está agindo em todos os corações? A forma que você quis debater, que você é a favor da pena de morte, que tudo está sob o controle de Deus. Não, sim, as autoridades, elas são instituídas por Deus. Uhum. Deus permite que elas estejam lá. Mas não quer dizer que a autoridade vai andar conforme Deus quer. Daí é o compromisso dela com Deus depois. Vamos dizer que a autoridade ela tem poder, porque ela foi instituída por Deus. Agora, se ela vai ser honesta em julgar determinado caso, não sabemos. Mas o que ela julgar, aquilo ali, você tem que entender que ela tem autoridade para aquilo. Se ela for desonesta, aí entre ela e Deus, ela vai acertar depois. Você já viu esse vídeo? Esse aqui é o começo da igreja cristã. Os cristãos são jogados aos leões. O imperador era Nero. Nero, ele construiu um jardim, pôs os balaúços, ele pegava os cristãos e amarravam lá naqueles balaúços e tacava fogo para iluminar o jardim dele. E Paulo, quando diz que toda autoridade é instituída por Deus, o governo que tinha era esse. Então, o coração do homem separado de Deus é corrupto. Do homem próximo de Deus pode ser muito corrupto também. A nossa luta é diária. Paulo fala, maldito homem que sou. O bem que eu conheço, eu não consigo executar, mas o mal que tem em mim, ele aflora toda hora, e eu tenho que ficar controlando isso. Então, esse daí é a figura do Nero, né? E esse que depois nós vamos comer. Não, vamos. Já faz 2 horas que nós estamos. Só para ver a cena dos leões, olha, são soltos, caso alguém não tenha visto.
só para impressionar mesmo isso daí. Mas as crianças assistiram, então vocês não fiquem tristes não, tá? Ó, se você quer um material, Vitor Hugo escreveu um livro que chama O Último Dia de um Condenado. Vitor Hugo, ele viveu uma época de muita massacre através da pena de morte. Então, ele era um juiz e ele tem um cara que está indo para ser condenado que impressiona ele. Então, se você quiser ler O Último Dia de um Condenado, você vai odiar a pena de morte. Tomás de Aquino também defende a não pena de morte. Tomás de Aquino de novo. Só peraí, falta um aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui é contra a pena de morte. Então, pena de morte já foi escrito por um padre brasileiro em 1986. Ele é extremamente bíblico, esse cara. Tá? Se você pesquisar na internet, você não vai achar quase nada de defesa da pena de morte, mas, no entanto, vai achar falando desse cara. Só falta uma referência aqui, Ronaldo, aguenta aí que eu perdi, não sei onde eu enfiei. Mas tem um outro livro, esse daqui, ó, Cesare Beccari. Esse daqui também é um cara anti-pena de morte. Então, se você quiser saber sobre pena de morte, né, Vitor Hugo, O Último Dia de um Condenado, se você quiser se tornar um cara que tem base civil, né, para defender, ser contra a pena de morte, esses dois. Se você quiser, apesar de ser um padre, você vai, nossa, mas você usou o livro do padre. O material que você tem de estudos bíblicos é tudo de padre, tá? Se você se acha um reformado, é um padre que fez a reforma, né? Lutero era padre, mas um monte de bispo lá. Então o material bom que tem dos anos 1000 até 1500 era tudo padre que escrevia e é a base que nós temos hoje. Então não fica assustado que é um padre que escreveu alguma coisa não, tá? Obrigado, Ronaldo. Eu acabei com a sua vida. Pessoal, nós vamos encerrando já também, a hora até que correu bastante, né? 9h37. Os meninos estão arrumando ali alguma coisa para a gente comer. Agradeço aí a participação de todos, né? Pelo tempo aí que a gente gastou. Espero que tenha sido proveitoso para cada um que participou. Vamos levar uma tarefinha para casa, né? Para não ficar em branco. O pessoal falou muito aí do Gênesis 9, né? É um texto interessante que logo após o dilúvio, né? Deus dá um governo humano, né? Deus estipula a partir dali um novo sistema de governo e coloca ali algumas coisas em Gênesis 9. É um trecho interessante, então quem tiver tempo aí, né? Já tanto tempo com a internet, com tanta coisa, né? Fazer a leitura aí de Gênesis 9 e refletir sobre aquilo que a gente ouviu aqui hoje. Quero os seus votos na urna lá depois, né? Vamos já passar um tempo de oração agora. Lógico. Agradecendo. Vai levar aquela choradeira lá, ninguém vai confiar no mim. Vai ter uns comes e bebes ali, eu vou esperar o Joãozinho acabar de... Vai ter coisa salgada, que eles vão misturar no outro. Claro. Obrigado. Ó, bom dia. Tem coisa aí. Isso aí é crime eleitoral. Agradando o pessoal aí. Tem contra-ataque pra essa? Quero ver. Depois que chegou a bota aí na tela de morte, aqui Até pro meu concorrente aqui, ó. agradando para depois. O Neto, que é o nosso anfitrião aí, que você deu no casa, orar pelo tempo que passamos aqui. Falei no começo que a gente não encerra o assunto, né? Todos nós, inclusive eu, estudei um pouquinho também, acabei fazendo umas leituras sobre pena de morte para falar alguma coisa aqui para vocês. Os dois, muito mais, né? Com certeza eles avançaram muito aí, acabou tirando tempo das suas vidas aí para estudar e pensar sobre o assunto, né? É um assunto muito interessante, tem muita matéria, muito material na internet, né? Mas é isso, né? Pode orar então por nós, encerrando esse tempo e já agradecendo pelo levantamento. Senhor, obrigado, Pai, por cada um aqui, Pai. Agradeço principalmente, Pai, porque um dia, Pai, podemos entender o seu plano maravilhoso e aceitarmos o seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Peço por aqueles, Pai, que são nossos entes queridos, são aqueles que nós temos amor, que eles venham entender o plano da salvação, aceitem a Cristo,
que eles, Pai, possam viver para Ti e reconhecer que são pecadores e que precisam da salvação que há em Seu Filho, Cristo Jesus. O Senhor use as nossas vidas, Pai, para a Sua honra e para a Sua glória. Agradeço a vida de cada irmão que esteve, que está, das crianças principalmente, que eles, Pai, possam ter crescimento espiritual nas suas vidas, e que eles, Pai, possam ser luz nessa cidade e por onde eles andarem. Agradeço pela vida do irmãozinho, que sempre edifica a minha vida e a vida dos irmãos. Sou grato pela vida dele, da família, que sempre tem puxado eu a servir ao Senhor, a amar o Senhor e sempre sou grato pela vida dele. Peço também, Pai, pelo alimento que aqui está, Pai, que o Senhor nos deu. Agradeço pela vida de cada um que trouxe e que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Não só, Pai, dando o alimento, mas cuidando de nós espiritualmente, Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Agora que acabou, uma resposta para você. O cara no corredor da morte, o que eu faria, né? Orar, né? Eu esqueci disso. Porque eu lá não poderia ir. Talvez não tenha pessoas que vá. Mas o fato de você levantar uma questão dessa seja um incômodo que Deus faz para que eu ore por uma situação dessa que não me tinha ocorrido ainda. Certo? Tá liberado aí? Tá? Então, pessoal, para a cozinha.